Olá, eu sou Eric Vilac e eu sou economista. Na pílula de hoje vamos abordar como estratégias de crescimento orgânico são cruciais para o sucesso de um negócio. Mas o que é uma estratégia de crescimento orgânico? Imagine uma horta. Você tem uma semente, você a planta, ela cresce, floresce e dá frutos. Ou seja, a sua empresa cresce de forma natural e gradual, através do aprimoramento de produtos e serviços e melhoria de processos, por exemplo. O crescimento inorgânico, por sua vez, ele, em vez de você esperar a horta crescer de forma natural e gradual, você vai e compra uma horta que já produz. Mas então, por que o crescimento orgânico ele é importante? O crescimento orgânico ele permite que você valide o seu modelo de negócios, se é um modelo de negócios de sucesso ou não, e permite que você refine e aprimore o modelo de negócios. Em outras palavras, é como colocar raízes mais profundas sobre o solo para permitir que a sua empresa cresça mais alto. E aí até eventualmente ela fazer alguma aquisição. Mas antes de mergulharmos nessas estratégias, é importante que você responda algumas perguntas em relação ao seu cliente e ao seu mercado de atuação. Qual é a maior dor do seu cliente? Quem é o seu cliente e onde está o seu cliente? Qual o padrão de compra do seu cliente? Ao responder essas perguntas, vai estar muito mais claro para você qual estratégia escolher e implementar para o seu negócio. Sabendo disso, agora eu vou apresentar 3 estratégias de crescimento orgânico que eu escolhi, práticas e validadas por empresas de sucesso, estudos de caso de Harvard, no qual a terceira delas é frequentemente a mais subestimada, mas quando aplicada de maneira correta, pode ser a mais eficaz. Então vamos conhecer essas 3 estratégias. A primeira estratégia é a estratégia de expansão de mercado. O que é essa estratégia? Ela consiste em você vender seus produtos e serviços em outros mercados ou segmentos. Ou seja, é você manter a sua capacidade e competência atual e expandir o alcance dela, seja esse alcance geográfico ou demográfico. Demográfico aqui entendido enquanto, por exemplo, renda, sexo, faixa etária. E com qual objetivo? Você quer alcançar uma maior escala. Você quer, de fato, ter um novo alcance para o seu negócio. Por quê? Porque isso vai permitir que o seu negócio, utilizando as competências que ele tem hoje, possa utilizar essas mesmas competências num alcance maior, seja esse alcance geográfico ou demográfico. E quais métodos podem ser utilizados, por exemplo? Você pode exportar. Você pode ter distribuidores locais que vão distribuir seu produto em outras regiões. Você pode estabelecer filiais suas com força de venda própria perto dos seus clientes. Você pode realizar campanhas de marketing localizado, realizar diversos canais para acessar seus clientes, por exemplo, um canal digital para um público mais jovem e um canal analógico para um público mais idoso. Você pode, por exemplo, participar de eventos ou mesmo licenciar o seu produto. Exemplos dessa estratégia. O Starbucks, ele vende mundialmente um produto, café. O McDonald's, ele decidiu que ele faria uma coisa, comercializaria no mundo inteiro o Big Mac. A Havaianas, por exemplo, ela não se contentou com o Brasil, e sim expandiu a venda do seu chinelo, a Havaianas, no mundo inteiro. A Apple, por exemplo, ela vende mundialmente o iPhone. Depois de explorarmos esses exemplos, é hora de focarmos no caso da Under Armour, uma empresa que saiu dos vestiários universitários para se tornar uma gigante global do mundo esportivo, com receitas mais de 5 bilhões de dólares. Desafiando os titãs da indústria como Nike e Adidas em sua própria arena. E aqui eu vou apresentar 3 estratégias de expansão de mercado. A primeira delas é uma expansão demográfica, ou seja, de segmentos. A segunda delas é uma expansão geográfica. E a terceira é uma não expansão, ou seja, quais mercados não expandir. O Kevin Plank, fundador da Under Armour, ele tinha um problema. Era que após os jogos de futebol americano, a camiseta por baixo do shoulder pad, ela ficava suada e pesada. Então ele decidiu que ele desenvolveria um produto, uma camiseta de alta performance para jogadores de futebol americano. Com o tempo, ele recebendo encomendas de times universitários e até times profissionais, ele notou que a camiseta dele não era exclusiva para futebol americano, mas sim podia ser usada em diversas modalidades esportivas, como por exemplo soccer, o futebol, field hockey, lacrosse, entre outros. Ou seja, ele expandiu esses segmentos, expandiu a capacidade dele. A segunda estratégia que ele implementou foi uma expansão geográfica.
Ele notou que seus concorrentes Nike e Adidas estavam, primeiro, presentes em todo os Estados Unidos e, segundo, presentes nos mercados emergentes, aqueles mercados que mais crescem, como Brasil, Índia, China. Então ele foi ao mercado, captou recursos e aí ele expandiu geograficamente, estabelecendo filiais e lojas naquelas localidades. A terceira estratégia que ele implementou foi uma estratégia de não expansão, ou seja, quais segmentos não expandir. Ele, por ter um ótimo produto, era constantemente ali abordado para novas oportunidades de negócio. E uma delas foi no mercado hospitalar médico, em que os profissionais precisavam de um tecido de melhor qualidade. Mas o Kevin Plank, ele fala muito bem que não faria sentido entrar naquele negócio e ele deixou a oportunidade passar. Por quê? Porque não seria lucrativo e não faria sentido para uma marca de esporte entrar naquele ramo. E com isso a gente entende a importância de você escolher o segmento de expandir, mas não só qual expandir, mas sim qual não expandir, de modo que você busque o crescimento da sua empresa e a sustentabilidade do seu negócio. Então a pergunta para ser respondida é: quais segmentos eu quero expandir e quais segmentos não? Finalizada essa estratégia, estamos prontos para ir para a próxima: desenvolvimento de produtos e serviços. O que é essa estratégia? Ela consiste em você criar e lançar novos produtos, sejam esses novos produtos uma extensão da linha atual, seja esse novo produto uma inovação radical ou uma inovação incremental, uma pequena coisa. No contexto de serviços, por exemplo, pode ser melhorar a jornada do cliente, pode ser você aumentar a qualidade do seu serviço e aí entregar para ele de fato, uma melhor experiência. Com qual objetivo? Você quer ampliar o portfólio da sua empresa, ou seja, você quer ficar menos dependente de um único produto, de um único serviço que você oferece. E assim você vai solidificar sua posição no mercado, ou seja, você vai ganhar mais relevância. Por quê? Porque permite que você constantemente atenda às novas demandas dos seus clientes ou consumidores, porque essas demandas mudam. Então é importante que você se adapte a ela para manter o seu negócio relevante. Quais métodos podem ser utilizados nesse caso? A clássica pesquisa e desenvolvimento, que é você investir, de fato ali ter um tempo, um ciclo de pesquisa até você ter um produto pronto. Esse produto pronto depois ser comercializado. Você pode, por exemplo, co-criar produtos. Você pode, por exemplo, também adaptar produtos que você tem para um determinado mercado. Ou seja, talvez você vai mudar um atributo daquele seu produto. Talvez aquele atributo possa não ser permitido comercializar em outro país por alguma legislação. Ou aquele atributo seja um elemento básico de um produto semelhante ao seu naquele país. No contexto de serviços, você pode realizar feedback com seus clientes, e esse é o mais importante para você entender o que eles acham bom no seu serviço. Você pode realizar o treinamento dos seus funcionários, de modo que eles melhorem a qualidade do serviço, e fazer um design thinking, pensar na jornada do seu cliente, onde ele entra, quais os pontos de contato, onde ele sai e onde ele volta. Exemplos: a Amazon ela começou vendendo livros e depois ela foi para Amazon Prime, um serviço de streaming, e a AWS, um serviço de banco de dados. A Ambev ela foi de vender cerveja para criar o Zé Delivery, que faz a entrega de bebida. A Magazine Luiza, por exemplo, ela começou com uma loja e hoje ela é um marketplace, que é uma loja das lojas, ou seja, várias lojas estão dentro dela. Agora, direcionemos nossos holofotes para a Netflix, uma empresa que não revolucionou apenas uma vez, mas sim 3 vezes como consumimos entretenimento hoje. Uma empresa que começou com uma modesta startup irritada com as taxas de atraso da Blockbuster, vai se tornar uma gigante global de mais de 25 bilhões de dólares em faturamento. Mas a Netflix não parou por aí. Ela também iniciou a produção de conteúdo, desafiando estúdios históricos de Hollywood no seu próprio jogo. E aqui eu vou apresentar 3 estratégias de desenvolvimento de produtos e serviços. A primeira delas é o desenvolvimento de uma entrega de DVD na casa da pessoa sem late fees. A segunda é o desenvolvimento da plataforma de streaming. E a terceira é o desenvolvimento de conteúdo próprio, ou seja, produção de filmes e séries. Nos anos 90, a indústria de DVDs ela era dominada por grandes players, como por exemplo a Blockbuster. E a Blockbuster tinha um modelo que era você tinha que ir à loja para pegar o DVD e voltar à loja para devolver o DVD. E você não sempre entregava no prazo, você geralmente pagava uma tarifa de atraso. O Reed Hastings, fundador da Netflix, um dia muito irritado com ter que pagar essa taxa de atraso, ele decidiu que ele construiria um concorrente à Blockbuster.
Uma empresa que, primeiro, entregaria DVDs nas casas das pessoas e não cobraria late fees. Ou seja, ele inovou ali incrementalmente em relação, por exemplo, à Blockbuster. Com o tempo e a sua empresa crescendo, chegando a faturar mais de centenas de milhões de dólares, o Reed Hastings percebeu uma tendência no mercado que, segundo ele, era inevitável. Primeiro, os computadores estavam com cada vez maior poder computacional, ou seja, eles poderiam transmitir vídeos e filmes de longa duração e de alta qualidade no conforto da casa das pessoas. Além disso, plataformas como o YouTube estavam cada vez mais disseminadas e as pessoas cada vez menos queriam ver TV, ou seja, um conteúdo programado, para escolher o que elas queriam ver. Então, nesse contexto, ele desenvolveu a sua plataforma de streaming, na qual o cliente, o consumidor, podia ir lá e escolher o que ele queria ver. E aí ele inovou mais uma vez. Uma terceira estratégia que ele implementou, e uma terceira inovação, foi em relação à produção de conteúdo. Com a sua plataforma de streaming, cada ano que passava, os estúdios de Hollywood cobravam maiores preços, e aquilo ali era custo para a Netflix. Então eles notaram que eles precisavam diminuir a dependência deles dos estúdios de Hollywood. E como? Produzindo conteúdo. Ou seja, estabelecendo estúdios de produção de séries e filmes, de modo que aquele conteúdo fosse mais afim para os seus clientes, algo que eles gostassem. E assim eles desenvolveram a série House of Cards, que ganhou 3 Emmys. Depois disso, desenvolveram as séries Orange is the New Black e Jessica Jones, lançadas em 2015, que atraíram muitos clientes. Por quê? Porque aquelas séries, elas só eram transmitidas na Netflix, ou seja, elas eram exclusivas à Netflix. Nessa estratégia, vimos que o desenvolvimento de produtos e serviços ele é vital para não só o crescimento, mas a continuidade do seu negócio. Ele permite que você mantenha-se relevante no mercado, sempre buscando atender às novas demandas dos seus consumidores ou clientes. A Netflix, a Amazon, Magazine Luiza são exemplos emblemáticos de como é importante você saber diversificar suas fontes de renda e atender às novas demandas de consumidores. Finalizados essa estratégia, estamos próximos para ir para a terceira estratégia, e frequentemente a mais subestimada, a otimização de preços. Por que a mais subestimada? Porque quando se pensa em preço, se pensa meio que num binômio, duas coisas. Ou vou baixar o preço e eu vou aumentar minha quantidade vendida, vou faturar mais, ou vou aumentar meu preço e aí, portanto, os meus clientes não vão poder fazer nada, eu vou aumentar minha receita. Mas, então, se não é só isso, o que é de fato essa estratégia? Ela consiste em você ajustar estrategicamente seu preço e periodicamente, ou seja, o seu negócio não é estático, ele muda com o tempo, de modo que você consiga ali captar quanto efetivamente seu cliente está disposto a pagar e buscar um objetivo. Qual é o objetivo? Pode ser o aumento da sua receita, pode ser o aumento da sua lucratividade, pode ser, por exemplo, aumentar a sua base de clientes, ou talvez reter aqueles clientes que talvez estejam saindo por algum concorrente, ou outros objetivos secundários que possam ter no seu negócio. E por que dessa estratégia? Porque permite que você se ajuste ao mercado, se ajuste aos seus concorrentes, às condições atuais de mercado, às condições econômicas, a quanto o seu cliente tem de renda às vezes para pagar. Isso é importante ser considerado. Permite que você também altere a sua situação para você ficar numa situação mais favorável frente ao mercado e frente à sua concorrência. Mas então, quais métodos podem ser utilizados nessa estratégia? É importante que você realize uma análise das suas vendas passadas. Você busque conhecer o seu cliente, quem ele é, onde ele está, qual o padrão de compra dele. Ele compra só um produto seu ou ele compra 2? Depois que ele compra 2, o que ele faz? Ele encerra o relacionamento ou ele compra mais produtos? Importante que você analise ele. Quando ele compra, se tem uma sazonalidade, Black Friday, Natal, Ano Novo, o que acontece com esse seu cliente? Além disso, você pode realizar testes AB, que é você pegar ali uma amostra da sua população de clientes e você realizar algumas mudanças de preço para ver como eles reagem. Então, você pegar o comportamento deles. Além disso, você pode realizar algumas estratégias de uma redução de preço para continuar vendendo. Por exemplo, a Amazon, se você for cancelar o serviço de audiolivro deles, Audible, o que eles fazem é que eles oferecem um preço promocional por 3 meses para você ficar com eles. Ou seja, talvez o seu problema seja um preço. Se você baixar 5 dólares, 3 dólares, é o suficiente para você continuar com eles. E depois eles sobem o preço, evidentemente. Mas é uma estratégia adotada. Além disso, existe a clássica análise da concorrência. Você entender
qual o preço ofertado, qual a qualidade daquele produto ou serviço ofertado, como aquela empresa se coloca no mercado, qual é a narrativa que eles vendem e assim por diante. Voltando aos holofotes para a Netflix, uma empresa que é exemplo emblemático de como o ajuste estratégico de preços é importantíssimo para o sucesso e lucratividade do negócio, a Netflix, através de alguns ajustes estratégicos de tarifas e planos, ela primeiro conseguiu se diferenciar no mercado e segundo, depois fazer alguns aumentos de preço. Como você sabe, a Netflix ela começa no mundo dos DVDs, dominados por grandes empresas como a Blockbuster. Então, a primeira estratégia que ela implementa é criar uma estratégia de ancoragem de preço, ou seja, ela desenvolve o plano A, B e C, que é o plano de 1 DVD, 2 DVDs e 3 DVDs. De modo que você compre aquele plano que ela quer que você escolha. Um exemplo lúdico disso é o combo de pipoca do cinema. Você vai ao cinema, aí tem a pipoca pequena de R$13, a pipoca média de R$14 e a pipoca grande de R$15. Por R$2 a mais você leva a grande, fica muito mais feliz, enche o bucho e toma muito refrigerante e depois vai ao banheiro. Por R$2 eles fizeram você escolher aquela opção, porque eles ancoraram os preços. Da mesma forma, a Netflix implementou essa estratégia nos seus DVDs. A segunda estratégia interessante de preço que a Netflix aplicou foi aumentar o preço frente a produtos substitutivos. A Netflix estava cada vez mais num mercado mais saturado, com concorrentes como o Disney+, Apple TV, Hulu, Amazon Prime. Mas o que ela notou é que um grande concorrente dela não eram apenas essas plataformas de streaming, e sim a TV a cabo. A TV a cabo, primeiro, era mais cara que essas plataformas. Mas tinha uma tendência que estava acontecendo com a TV a cabo que era inevitável, segundo o Reed Hastings, que era que as pessoas estavam cancelando a TV a cabo para pagar a Netflix. Isso mesmo. Não querendo ver conteúdo programado para ver conteúdo sob demanda. Então, mesmo se um cliente consumisse a Netflix, Amazon Prime, Apple TV e etc., ainda assim seria mais barato que a TV a cabo. Ou seja, a Netflix tinha margem, tinha possibilidade de ir aumentando seu preço. E de fato foi isso que ela realizou nos anos de 2020 e 2022. A Netflix ela nos mostra que otimizar preços não é sobre só ser o mais barato ou ser o mais caro. É sobre entender as nuances de mercado, produtos substitutivos, produtos complementares e entender quanto o seu cliente está disposto a pagar. A pergunta-chave aqui é: quanto efetivamente o seu cliente está disposto a pagar pelo valor que você oferece? Em resumo, das 3 estratégias de crescimento orgânico, a primeira delas de expansão de mercado, a pergunta-chave é: quais mercados expandir e quais não? Na segunda estratégia de desenvolvimento de produtos e serviços, a pergunta-chave é: como você tem se adaptado às novas demandas dos consumidores e às demandas existentes? E a terceira estratégia de otimização de preços, a pergunta-chave é: quanto o seu cliente está disposto a efetivamente pagar pelo que você pode oferecer para ele? Em qualquer estratégia de crescimento orgânico, seja expansão de mercado, desenvolvimento de produtos e serviços ou a otimização de preços, o fator humano não pode ser desprezado. O fator humano é o que vai fazer esses planos se tornarem realidades tangíveis. A Blockbuster é um lembrete claro de que uma administração sem a capacidade de inovar e entender o mercado, mesmo com um modelo de negócio de maior sucesso naquele momento, pode vir a falhar. Dito isso, é hora de refletir sobre a prontidão da sua equipe em relação a executar estratégias de crescimento orgânico. A eficácia dessas estratégias está não apenas nos planos bem traçados, mas na execução dos mesmos. Quão preparada a sua equipe está para pensar estrategicamente? Imagine por um momento, você escolhe a estratégia certa e com os anos os seus lucros disparam e a lealdade do cliente é mantida intacta. Você não se torna apenas um caso de sucesso, você se torna um caso de estudos em MBAs sobre como equilibrar rentabilidade com satisfação do cliente. Se algo do que eu disse aqui ressoou para você, entenda isso como um chamado para ação, portanto não espere. Ações geram resultados. Analise as possíveis estratégias, adapte para a sua empresa e segmento e comece a escrever o próximo capítulo da sua jornada empresarial. A mudança que você quer ver no mercado começa com você. Se você chegou até o final desse vídeo, saiba que na descrição há um arquivo com um resumo do que foi dito nesse vídeo. Baixe o arquivo e compartilhe com a sua empresa e com os diretores da empresa esse arquivo.